Olá, alunos do sexto ano B. Vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu até agora. No início do ano letivo, a gente iniciou os números naturais, que é o conjunto dos números inteiros positivos, representado pela letra N. Então, números naturais. Vimos a questão da razão dentro da reta numérica. Então, se eu partir 0, 3, 6, 9, eu tive uma razão de crescimento, que é esse pedacinho aqui. Qual foi a razão de 0 até 3? 3. De 3 até 6, 3. De 6 a 9, 3. Então, a razão de crescimento dessa reta numérica é 3. Então, qual que seria o próximo aqui depois do 9? 12. Depois do 12, 15. E assim por diante. Então, a razão é a parte mais importante para a gente conseguir encontrar qualquer crescimento dentro dos números naturais ou dos números racionais. Encontrei a razão, eu encontrei toda a relação de crescimento de qualquer reta numérica. Mais um exemplo só para poder relembrar. Se eu tenho uma relação zero, 1, 4, 9, 16. Qual que é o próximo número dessa minha relação? Se eu fizer aqui, nós temos 1, 3, 4 menos 9, ou 9 menos 4, 5, 16 menos 9, 7. Qual que é o próximo número? Nós estamos usando os números ímpares. Então, tem 1, 3, 5, 7. O próximo seria 9. 9 mais 16, 25. Qual seria a razão aqui agora? 11, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11 mais 25, 36. E assim por diante. Então, a razão é o que a gente tem de mais importante para ser descoberto, para encontrar qualquer sequência numérica que aparecer para a gente fazer. Depois de observar, a gente ver números naturais, ver a relação de razão das retas numéricas, observar que existe a razão. A razão pode ser multiplicação, pode ser divisão, pode ser subtração e assim por diante. Ela pode ter o crescimento da forma que o exercício colocar. Após a gente ver as retas numéricas e ver o que é uma razão, eu falei sobre adição com números naturais. Então, se eu tiver uma adição com números naturais, eu tenho o quê? O que é uma adição? Adição é soma de parcelas. Que nós vamos ter sempre um resultado. Então, soma de parcelas é a adição. A subtração. A subtração é o inverso da adição. Quer dizer, na adição você ganha, sempre está adicionando alguma coisa, você sempre está crescendo. Na subtração você sempre vai estar decrescendo. Então, a subtração é diferença, resto. Tudo que você perdeu é uma subtração. Então, se falou em perca, você está tendo uma subtração. O que nós temos na subtração? Nós temos o minuendo, que é o cara que vai ser diminuído. Quer dizer, o cara tem 20 reais, aí eu vou ter o subtraindo, é o cara que eu vou tirar. Então,
o subtraindo. É o que perde, é a parte que vai ser perdida. Então, eu tenho 20 menos 10. Aí eu vou ter a diferença ou o resto. Quer dizer, se eu tinha 20, perdi 10, eu vou ter 10 de resto ou diferença. Dependendo da situação, você vai usar a palavra. Que se estiver falando de valores, você vai usar sempre diferença, porque a diferença é mais bonita. O resto fica parecendo que é uma coisa que sobrou, que não é importante para você. Então, a diferença é uma palavra mais bonita. Passando da adição, subtração, nós passamos para multiplicação. Definimos o que é multiplicação. O que é uma multiplicação? A multiplicação é o número de vezes que uma parcela igual se repete na soma. Exemplo: 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a quanto? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Então, eu sei que isso aqui seria 12. Aí foi criado a multiplicação para facilitar. Imagine você ter que escrever 2 mais 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 2 20 vezes. Havia necessidade? Não, eu posso colocar somente a representação. Nesse caso aqui foi 6 vezes que o número 2 se repetiu. Então, é 6 vezes 2. Então, nós vamos ter dois fatores se repetindo. Então, o número de vezes que o fator se repete é a multiplicação. Então, nós temos os fatores e no final nós vamos ter o produto. Então, fator e o número de fatores, número de vezes que o fator se repete. O número de vezes que o fator se repete e o fator, que é o 2, como se fosse a nossa base. Então, 2 é o fator e 6 é o número de vezes que o 2 se repetiu dentro da soma das parcelas. Então, 6 vezes 2 é 12. Se eu quisesse escrever 40 vezes 2, não é mais simples escrever 40 vezes 2 do que colocar 40 vezes o número 2 somando com ele mesmo? Então, 40 vezes 2, eu sei que é 80, que seria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 40 vezes. Então, multiplicação vem para facilitar a soma de parcelas iguais. Então, a multiplicação é um facilitador da soma. Então, tudo vem a partir da adição. A adição é a base da nossa parte de cálculos matemáticos. Então, nós saímos da adição, vimos o inverso, que é a subtração, porque se você ganha, você pode perder também. Então, sempre que tiver adição, pode ter a subtração. Se eu tenho a multiplicação, que é o número de vezes que uma parcela se repete, eu também tenho que ter uma divisão, porque se eu tiver uma multiplicação, tem que ter o inverso, que é a divisão. Mas o que acontece? Para que serve a divisão? A divisão eu quero sempre que as pessoas fiquem com valores iguais. Se eu falo que eu estou fazendo uma divisão, sempre que eu tiver a divisão, tem que ter fatores iguais para cada um. O quociente que cada um vai receber tem que ser igual, que nem 21 dividido por 3. Eu tenho 21 balas e vou dividir por 3 alunos. Eu quero dividir, então cada um tem que receber a mesma quantidade. Então eu faço o cálculo. 21 dividido por 3 é 7, porque 7 vezes 3 é 21. Aí faço a subtração aqui, ó. Se eu observar, a divisão tem a subtração na hora de você desenvolvê-la. E aqui dá 0, então restou 0, e cada um recebeu uma quantidade igual, que é o quociente
de 7. O 3 é o divisor, é o número de pessoas que vão receber, ou a quantidade de conjuntos que eu vou fazer a divisão. E o 21 aqui, nesse caso aqui, é o dividendo, é o valor total, é o que você tem para dividir. Se eu tivesse 20 para dividir por 3 pessoas, ia restar um resto aqui. Cada um receberia 6 e sobraria 2 balas. E essas 2 balas poderia ser dividido ou guardado para não dar briga entre as pessoas que estão recebendo as balas. Então, nós vimos a divisão e suas particularidades. Então, nós temos na divisão o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Partindo desses princípios, agora nós vamos fazer a parte da potência. Feita uma pequena revisão de adição, subtração, multiplicação e divisão, nós vamos passar para potência. O que é potência? Primeira pergunta para vocês. O que é potência? Puxa, professor, eu não sei ainda, mas vamos definir potência. A potência é uma forma de facilitar uma multiplicação com bases iguais, com fatores iguais. Então, a potência vem para facilitar a soma, a multiplicação de fatores iguais. Para criar a multiplicação, eu não tive a soma de fatores iguais. Então, a partir do momento que eu tive a soma de fatores iguais, que nem 2, mais 2, mais 2, mais 2, agora eu vou ter a multiplicação de fatores iguais. Então, fatores que se repetem, eu vou transformar em potência. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, eu vou ter uma potência. Já vou mostrar como é que fica a forma dela. Então, o que é potência? Uma multiplicação de fatores iguais. Mas aí vem a pergunta: para que serve? Para que eu preciso aprender isso? Para que serve? Onde eu vou usar? A potência, ela vem da mesma forma que na adição a gente não teve que facilitar a escrita transformando em uma multiplicação. Agora nós vamos facilitar a escrita transformando ela em potência. Então, para representar para que serve? Para representar de forma mais simples escrita de uma multiplicação. De fatores e bastante cuidado, ó. Fatores iguais, quer dizer, todos os fatores têm que ser iguais. No exemplo que eu dei aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quer dizer, qual que é a minha base? A base é 2. Então, o fator que está se repetindo é o 2. Então, 2, nesse caso aqui, é a base. Quantas vezes a base está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5. Na multiplicação, a única coisa que vai alterar, porque quando a gente tem a repetição de parcelas iguais, eu vou fazer 2 vezes
5. Não seria isso quando fosse soma? Aqui, para poder diferenciar a escrita, eu vou colocar o número de vezes que a base se repete como expoente. Então, ele vai ficar em cima do 2. Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 2 elevado à quinta potência. O expoente aqui é 5. É o número de vezes que a base se repete. Então, eu posso colocar aqui embaixo aqui, que o expoente é o número de vezes que o fator se repete. Então, o expoente é o número de vezes que o fator se repete. O fator se repete. O fator, nós vamos tratar ele como base. Então, o número de vezes que a base se repete, o fator. Base ou fator é o número que está sendo representado. E potência, que agora vem o nome final, é o total da operação. No exemplo acima, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quinta potência, que é igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, sempre vai ser uma multiplicação de fatores iguais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, esse aqui é o resultado final dessa multiplicação. Então, começo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 à quinta é igual a 32. Esse aqui é o valor da potência. Aí nós temos umas particularidades. Vamos representar aqui. 0 elevado a qualquer número é sempre 0. Por quê? Vamos colocar aqui que aqui assim é o expoente. Vamos colocar um Ezinho de expoente aqui. 0 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 sempre vai ser 0. E 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então, esse daí é um princípio que vocês não podem esquecer. Essa parte é importante. Então, se eu tiver 0 elevado a qualquer expoente, sempre vai ser 0. 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1.
E para transformar um valor que está em potência em forma de fatores de multiplicação, então 2 à sexta potência, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 à sexta eu posso representar em forma de multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E posso trazer ao contrário também, se eu tiver uma multiplicação de fatores iguais, quer dizer, a base tem que ser igual, eu posso transformar em potência. Se eu tivesse 2 elevado à 20ª potência, eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 20 vezes o número 2 se repete. Então, lembre-se, potência é o número de vezes que um fator se repete. Quando se fala de fator, nós estamos falando de multiplicação. Então, se fatores são iguais, ele está tratando de uma multiplicação. Então, vamos fazer os exercícios. Os exercícios são da página 80. Qualquer dúvida, entre em contato e eu vou tirando as dúvidas assim que necessários, ok? Obrigado.